O Piauí tem o maior percentual do Brasil, atenção, o Piauí tem o maior percentual do Brasil de prefeituras sendo disputadas por somente 2 candidatos, Ezequiel. Aquela formação clássica de situação e oposição. Uma situação, claro, situação só tem uma, mas a oposição também só uma. Exatamente, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde aqui a toda a nossa audiência do Dia News. É exatamente isso que aponta o levantamento divulgado hoje, Douglas, pela Confederação Nacional dos Municípios. Mas há de se destacar que pelo menos 2,6 milhões de piauienses vão ir às urnas no próximo dia 6 de outubro. Só para você ter uma ideia, são quase 8 mil candidatos a vereadores no estado do Piauí e quase 500 candidatos a prefeito, claro, disputando o maior cargo do Executivo Municipal nessas cidades piauienses. E sobre esse assunto, Douglas, o que a gente tem de importante? Por exemplo, aqui na cidade de Teresina nós temos 9 candidatos a prefeito, mas em outro percentual, ou seja, outra didática, apenas 2 candidatos, como você bem disse. 76% dos candidatos à prefeitura nas cidades do Piauí vão ser disputados apenas por exatamente o que você falou, a situação e a oposição, ou seja, só 2 candidatos disputando as cidades piauienses. Só para você ter uma ideia, vou dar aqui um nome de algumas cidades. É isso que está acontecendo na cidade de Acauã, Caldeirão Grande, Caxingó, Jaicós, Marcolândia, Novo Oriente, Piracuruca, Santo Antônio de Lisboa, Várzea Grande e Uau Ferraz. Essa pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios apontou isso, que o estado do Piauí possui o maior percentual de candidatos, prefeituras disputando apenas 2 candidatos, no caso, né? Na ponta desse patamar, na ponta desse levantamento, melhor dizendo, tem o estado do Rio de Janeiro, onde apenas 13% das candidaturas são apenas de situação e oposição. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, ele destacou que esse fato se deve ao quê, Douglas? Aos crescentes desafios que possui na gestão pública municipal e também a grave crise que assolou, os municípios piauienses em razão dos últimos anos, principalmente em razão da Covid-19. Mas aí a gente possui esse patamar bem elevado em relação aos outros estados do Piauí, com o Piauí tendo 76% das prefeituras piauienses disputando apenas 2 candidatos. A questão do tamanho, né, dos municípios, os municípios pequenos, você projeta aí 3 candidaturas, por exemplo, aí é uma situação que já fica mais complicada, né? No caso dos 2 grupos, quando se desenha uma terceira candidatura, um dos grupos já vai lá, tenta conversar, compor. Parece que a cidade aqui do meio de Parnaíba, que quase que não vai ter candidato de oposição, o prefeito conseguiu reunir todo mundo. Qual é, meu primo, você lembra? Não lembro. Nós temos 11 cidades do Piauí com um só candidato, né? E tem uma cidade aqui, não sei se é Água Branca, eu acho. Água Branca, o prefeito reuniu todo mundo lá, conseguiu juntar todos os grupos políticos. Isso é importante, Douglas, até porque a gente, como você bem disse, há aquelas cidades onde possuem 3 ou mais candidatos a prefeito e, claro, após conversações ali entre a oposição, até muitas das vezes é possível fazer essa unificação da oposição em apenas um candidato, mas há também a oposição que acaba indo para o lado da situação em razão, claro, de outras disputas que acontecem nessas cidades piauienses. Em razão disso, acontece isso, na maioria dos casos, de apenas ter só dois candidatos nessas cidades do interior piauiense.